Vamos abençoar a vida do servo do Senhor. Erga a sua mão, estenda a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer a vida do teu filho. Nós estamos diante de ti, ó Deus, para prestar um culto ao Senhor. E tudo aquilo que nós já fizemos, estamos fazendo e vamos continuar fazendo, é tudo para a honra, glória, louvor e adoração do Senhor. Mas usa agora o teu filho, o teu servo, como instrumento. Use os seus lábios, ó Deus, apenas como manifestação do teu querer. Que a palavra, ó Deus, que ele estiver usando hoje, seja o Senhor falando conosco. E nós sejamos edificados, exortados, orientados, guardados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Paz, irmãos. Paz, irmãos. Olha, esse ar tá muito gelado, cara. Tá, até a minha barriga tá com frio. Eu tô sentindo frio na barriga. Precisa baixar esse ar aí. Glória a Deus. Amém. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Primeira Samuel, capítulo 3. Todo mundo achou? Quantos querem ouvir a voz do Senhor nessa noite? O Senhor quer falar com você, o Senhor se agrada em falar com você, e a gente vai falar um pouco a respeito disso hoje. Então eu vou ler e você acompanha comigo, tá? Todo mundo achou? Amém? Então vamos lá. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costumes, os seus olhos já começavam a escurecer de modo que não podia ver, ou seja, ele estava ficando cego aqui. E tendo-se deitado, também Samuel, no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Repete assim comigo. O Samuel não conhecia o Senhor. Então vamos continuar aqui. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei. Pois já lhe se disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem os seus sacrifícios, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia relatar a visão a Eli, mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho.
Respondeu Samuel: aqui estou. Ele perguntou: que te falou o Senhor? Não escondas de mim, assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe contou tudo, e nada encobriu. Disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e aí se manifestava a Samuel pela sua palavra. Eu queria que você colocasse a mão sobre a sua fronte. Pai, em nome de Jesus, eu peço que seja o Senhor falando. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade. Pai, eu não tenho condições, mas o Senhor tem. E eu peço sobre cada vida aqui, Pai, que não haja impedimentos, que não haja, Deus, nenhuma trava, mas que em nome de Jesus a sua palavra seja revelada sobre cada vida nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos falar nessa noite, se pode se dar um título, é ouvir a voz de Deus e proclamar as suas palavras. Então creio que Deus quer manifestar a sua voz a todos. A questão é se estou pronto para ouvi-lo e obedecer. O Senhor, Ele quer falar com todos. O Senhor tem prazer em falar com todos os seus filhos. Mas eu pergunto para você nessa noite: será que você está pronto para ouvir e obedecer? Será que você está pronto para ouvir a voz do Senhor e colocar em prática? Somos chamados para anunciar a vontade de Deus. Somos chamados para sermos profetas nessa terra. Mas muitas vezes negamos esse chamado para fazer a nossa vontade. Muitas vezes fingimos não ouvir a voz do Senhor para não sermos taxados como crente chato ou fanático ou louco. Mas Deus espera que eu queira ouvir a sua voz e quando ouvir tomar uma decisão. Irmão, o Senhor quer que nós venhamos a ouvir a sua voz e sermos profeta nessa terra. O Senhor quer que nós venhamos ser o sal, ser a diferença nesse mundo caído, onde tudo hoje está perdido, mas o Senhor quer que nós venhamos ser diferentes. O Senhor quer que nós venhamos fazer a diferença, seja na sua casa, seja no seu trabalho, onde você estiver. O Senhor te levantou como profeta, como alguém para levar a palavra dEle. E muitas vezes nós negamos isso. Muitas vezes nós nem conhecemos a voz do Senhor. Nós não nos preocupamos em ouvir a voz do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer se revelar a você. E eu quero te fazer uma pergunta: você tem certeza que você conhece a voz do Senhor? Você tem certeza? Eu quero que você se responda a si mesmo. Eu tenho certeza? Será que de verdade eu conheço a voz do Senhor? Ou será que eu ouvi falar dele? E o interessante, irmãos, queria que você está lá em Samuel, vamos ler lá o capítulo 3 novamente, de 4 a 7. Vamos lá então. E tendo se deitado, também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli. Ele disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torne a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor chamou a Samuel por 3 vezes, mas ele não reconheceu que era o Senhor o chamando. O interessante é que Samuel ministrava na casa do Senhor. Se você olhar no verso 18, está dizendo isso. Ele era alguém que estava ali todo dia. Ele se vestia como sacerdote. Ele dormia junto da arca, que é da aliança, que representava a presença do Senhor, mas não conhecia o Senhor. Muitos irmãos dentro da igreja, como Samuel, olha interessante, Samuel, ele sabia tudo que se fazia, ele sabia tudo que tinha que fazer, ele auxiliava Eli, e a palavra do Senhor diz que ele se vestia a caráter ali, ele dormia, irmãos, do lado da arca do Senhor. A arca do Senhor significava a presença do Senhor, mas ele não conhecia o Senhor. Mas como pode eu estar dentro da igreja? Como pode eu estar do lado da presença de Deus e não conhecer ao Senhor? Como pode? Eu pergunto para você: você conhece a voz de Deus?
Se o Senhor te chamar, você sabe se Ele está te chamando. Irmão, por muitas vezes nós viemos na igreja, nós ouvimos a palavra, nós participamos do louvor, mas simplesmente não conhecemos ao Senhor. E o Senhor quer se revelar a você. Muitas vezes nós não respeitamos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Deus sempre tem uma palavra para trazer para a sua vida, uma palavra de edificação, algo que vai ser primordial para a sua vida. E muitas vezes nós jogamos fora. E Deus está falando: Samuel, Samuel, você conhece a voz do Senhor, irmão? Eu falo para você, você reconhece a voz de Deus? Será que o seu coração treme quando o Senhor fala com você? Será que seu coração começa a palpitar? Ou simplesmente, eu sei quem é o Senhor, não, eu ouço a voz dele. Nós aprendemos que nós não podemos ser dissimulados, e muito menos diante da presença do Senhor. E o Senhor quer se revelar a você, irmão. O Senhor quer se mostrar a você. Ele está te chamando pelo nome. Talvez nós não entendemos isso. O Senhor te chama pelo nome: filho, eu te chamei para fazer a diferença. Eu te chamei para ser o sal dessa terra. E como você responde a isso? Você conhece o Senhor? Você conhece a voz dele? Eu queria ir em outro texto agora. Lucas 24, 13 a 42. Vamos abrir lá todo mundo junto? Lucas 24. Todo mundo achou? Bem? Então vamos lá então. Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús. Dois de quem, irmãos? Discípulos de Jesus. Homens que andavam com Jesus. Isso aqui foi depois que Jesus ele foi morto, ressuscitou. Então iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios, cerca de 11 quilômetros. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Iam eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que acontecem lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem a respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que ele se achava em todas as escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe, mas ele os constrangeram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-lhe então os olhos,
e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disse um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Irmãos, o Senhor tinha acabado de ressuscitar, e esses homens estavam indo para Emaús tristes. E o interessante, que eles estavam indo, Jesus chegou perto deles. Olha que interessante, Jesus chegou e começou a falar com eles, mas eles não conheceram a Jesus. Eles não conheceram a voz de Deus. Eles não reconheceram que era o Cristo. E o interessante é que se esses homens eram discípulos, irmãos, eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles sabiam tudo do que Jesus ensinava, tudo aquilo que Jesus voltou a ensinar a eles, eles já sabiam. Mas o interessante é que o coração dele não ardia. O teu coração hoje arde, irmão, quando você está na presença de Deus. Quando o Senhor, é interessante que a gente parece que esquece de algumas coisas, mas o Senhor está com você, irmão. O Senhor está com você quando você levanta, quando você está dormindo. O Senhor, irmão, quando você menos espera, ou você nem imagina, Ele está do seu lado. E o interessante é que parece que o nosso coração não queima mais, não queima pela presença de Deus. Mas o que está acontecendo? Por que o meu coração não arde quando eu mais falo de Deus? Por que o meu coração não pega fogo como antes? Será que eu perdi o primeiro amor? Será que eu esqueci das pequenas coisas? Irmãos, Deus está te chamando. Samuel, Samuel. Agora eu peço que você fale o seu nome. E Deus está te chamando. E é tempo, irmão. Se você se encontra nessa situação, talvez o seu coração já não arde mais, e talvez você não tenha certeza se conhece a voz do Senhor. Talvez você ache, não, eu ouvi falar, parece que Ele falou comigo. Como que é a voz de Deus? Vamos tentar entender um pouco. Vamos abrir lá em Ezequiel 43:2, vamos lá. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Glória a Deus, irmãos. Vamos abrir lá em Ezequiel 43:2. E o interessante é que Samuel, irmãos, estava no templo o dia todo, vivia ali e não conhecia o Senhor. E esses homens andavam com Jesus e não conheciam a voz de Deus. E o perigo, irmão, o perigo das nossas vidas é de nos tornarmos religiosos. Eu acho que o pior na vida de um crente é quando ele se torna religioso. Quando ele acha que tudo ele já sabe, quando ele acha que ele já ouviu de tudo, quando ele já acha que, não, eu já tenho o suficiente. E esse é o mal, irmãos. Às vezes a nossa justiça própria, ela começa a tomar conta da nossa vida, e nós já começamos a andar segundo as nossas coisas, ou coisas que achamos certo, e abandonamos a palavra de Deus. Irmãos, esqueçam a religiosidade, esqueçam tradições. Entendam que Jesus é o único que importa. E o que importa é você ouvir a voz dEle. E o que importa é o seu coração ser tocado por Ele, e você sair transformado. Então vamos lá em Ezequiel 43:2. Eu vi a glória de Deus de Israel, que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. A voz do Senhor é como voz de muitas águas. Agora volta um pouquinho, lá no capítulo 1 de Ezequiel, 1:24. Lá no primeiro capítulo. Amém? Então vamos lá. Andando eles ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o
estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam suas asas. Eu vou ler o texto para você agora. Mas você não precisa, que você quiser anotar, está lá em Jeremias 51:16. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde os confins da terra. Envia os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. E agora lá em Apocalipse 1:15, só anota aí. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E agora eu pergunto para você, fala assim para mim: voz de muitas águas. E às vezes a gente vai querer ouvir a voz do Senhor como voz de muitas águas. Mas será que o Senhor vai falar comigo como uma cachoeira? Será que ela... Irmãos, voz de muitas águas. Você já viu as pessoas, quando alguém está conversando muito alto, vem alguém e fala assim: olha, parece que foi criado perto de cachoeira. Quem já ouviu isso? Acho que ninguém, só eu mesmo, só o graxa, amém, irmãos. Então assim, irmãos, quando você está perto de uma cachoeira, você consegue falar normalmente? Não sei quantos tiveram essa experiência, mas irmão, você não consegue. E vamos pensar quando está uma chuva bem forte, você consegue falar igual você fala normalmente? Irmãos, a voz de Deus, ela cala as outras vozes. Quando Deus quer falar com você, meu irmão, quando Deus te chama, quando Deus fala o seu nome, as outras vozes precisam se calar. E se talvez você não tenha ouvido a voz do Senhor, é porque tem muitas vozes que você tem ouvido. Talvez seja você pode ouvir vozes do diabo. Você pode ouvir vozes de pessoas que não querem que você alcance ao Senhor. Mas quando você entende e decide: eu quero ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor é como o som de muitas águas. E Ele vai se calar. E como que Deus vai falar com você? A palavra do Senhor diz lá em Romanos 10:17 que a fé vem do que, irmãos? Do ouvir e ouvir. Deus quer falar com você, Deus quer se revelar a você, Deus quer falar: olha filho, eu tenho tesouros escondidos para te mostrar, olha, eu tenho reservado, venha ouvir a minha voz. Mas às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus com o celular junto. Talvez não vai dar tão certo, não é verdade? Não, Deus, eu quero ouvir tua voz, mas o Senhor precisa entender também que eu tenho outras coisas para fazer, né, Senhor? Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus lá na internet, no Facebook, né? Eu preciso de Deus, nossa, Senhor, quem sabe o Senhor fala comigo no Facebook, né? Irmãos, o Senhor vai falar com você. Só que depende de se você quer ouvir. Será que você quer ouvir? Será que eu quero ouvir o Senhor? Será que eu falo: não, Senhor, olha, eu paro tudo, mas eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu sei que a tua voz vai calar as outras. Eu sei que aquilo que eu preciso nesse dia, o Senhor vai me trazer. Há algo novo, há um tesouro que eu quero encontrar. Mas irmão, você precisa parar. Você precisa ter tempo para Deus. Senão você não vai ouvir. Senão você vai ouvir muitas vozes. E é interessante, quando nós começamos a ler o texto de Samuel, o texto diz que raramente o Senhor falava naquela época, mas o Senhor decidiu falar com Samuel. E Deus decidiu falar com você nesse tempo. Mas você está disposto a ouvir? Está disposto a parar a tudo? Vamos ver outro texto aqui, ó. Quando Deus fala, é inconfundível. Não conseguimos ouvir outras vozes. É como estar perto de uma cachoeira. O Senhor tem chamado para um compromisso sério com Ele, para algo mais intenso. Por causa da nossa religiosidade, por acharmos que já conhecemos o Senhor, não atendemos a sua voz. Lá em Hebreus 3,15 diz assim: por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E o Senhor está falando com você nessa noite, amém? Não endureça o seu coração. E lá em João 8,47 a palavra do Senhor diz assim: aqueles que pertencem a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Irmão, isso é muito sério. Isso vai além do que nós entendemos. O interessante é que nós queremos tempo para tudo. Nós achamos tempo para fazer várias coisas, mas não achamos tempo para ouvir a voz do Senhor.
E o Senhor tem prazer, irmão, de falar com você lá no seu quarto. O Senhor tem prazer de revelar a você quando você para tudo. Fala: Deus, olha, eu calo todas as outras vozes, porque eu quero ouvir a tua voz, e eu sei que a tua voz vai se revelar a mim. Deus tem promessas para a tua vida, Deus tem grandes coisas, mas será que você quer? Não adianta, irmão. Nosso Deus não é um Deus igual você vai lá, pede um cachorro quente. Olha, me dá um cachorro quente aí. Nossa, está demorando. Vou lá no irmão lá pedir uma pizza. Nossa, demorou. 10 minutos. Não, Deus, Ele requer tempo com Ele. Ele requer sacrifício. Se você quer ouvir e reconhecer a voz de Deus, você precisa ter tempo a Deus. Irmão, isso é para mim, isso é para você. Nós precisamos querer ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos desejar isso. E quando nós ainda insistimos, não conseguimos ouvir a voz de Deus, Deus usa pessoas para falar conosco. Deus usa vidas. Fala: olha, parece que esse querido não quer ouvir, mas eu insisto em falar com ele. Eu preciso falar com ele. Eu quero me revelar a ele. Então Deus usa pessoas. Então vamos lá, em 1 Samuel 3, de 8 a 10. Lá no texto que a gente começou. Quantos estão comigo aqui, irmão? Amém. Glória a Deus. 1 Samuel 3, de 8 a 10. O Senhor tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. E respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. Então Deus, Ele conhece o nosso coração, as nossas motivações, as nossas dificuldades, e quando Ele tem propósitos, Ele não desiste. O interessante é que Deus queria muito falar com Samuel. Deus queria, fala: filho, eu quero te trazer algo, eu quero te conhecer. E às vezes conosco não é diferente. Deus por muitas vezes tem te chamado: filho, olha, eu estou te chamando por um compromisso sério. Eu não quero, como se diz no mundo, não quero ficar. Eu quero um relacionamento sério. Eu quero algo a mais com você. E o Senhor está te chamando para um compromisso sério, mas você não ouve. Mas eu não ouço. O Senhor está falando: filho. E às vezes nós não ouvimos. Ai, Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que Ele usa as pessoas. Aí Deus vai lá, Ele usa quem, irmão? O teu líder de célula. Deus vai usar o teu pastor. Deus vai usar aquela pessoa aquele irmãozinho que está do teu lado, para te falar: filho, olha, esse caminho que você está é o caminho de morte. Não vai por aí. Olha, é o Senhor falando para você: se você for lá, você vai morrer. O que esse cara quer comigo? O que fica intrometendo na minha vida? Vai cuidar da vida dele. Irmãos, entenda que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. E às vezes aqueles que você acha assim: não, olha, esse não, eu não dou crédito para eles. Mas a quem o Senhor levanta é para abençoar a tua vida. E as palavras que Deus levanta, as palavras que Deus coloca na boca dos seus profetas, dos seus filhos, são para abençoar a sua vida para o resto da vida. É como o pastor Marcos mesmo diz: olha, se nós entendemos que cada conselho, cada palavra que é dita, aquilo vai para o resto da vida. Se você entender aquele princípio, irmão, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Então, irmãos, escute. E Deus, eu creio que Deus tem usado pessoas para falar com você. Às vezes aquela hora que você está lá apertado, Deus levanta um e fala: olha, e aí, filho, como que você está? Está tudo bem? Mas também da mesma forma Ele levanta alguém para puxar a orelha: olha, você está errado, você não pode fazer isso. E às vezes nós nos iramos, não gostamos de ouvir. Mas Deus, Ele ama a tua vida, e Ele vai fazer de tudo
para poder falar com você, e vai fazer de tudo para que você ouça a voz dele, como ele fez com Samuel. Samuel não entendeu, ele simplesmente ele fala para ele: sou eu. E ele falou: olha, vai e diz: eis-me aqui. Deus olha para cada um de nós, identifica que temos dificuldades para ouvi-lo. Então o Senhor usa pessoas, como por exemplo, como eu já disse, o pastor, o seu líder. E quando ouvimos e colocamos em prática, e dizemos como Samuel: eis-me aqui, nossa vida começa a mudar, nosso ouvido espiritual começa a se abrir. Lá em Provérbios 10, 17, eu vou ler para vocês. Pode continuar aberto em Samuel, que nós vamos usar lá ainda. A palavra do Senhor diz assim, ó: o caminho para a vida é de quem guarda a disciplina, mas o que abandona a correção erra. Então, irmão, se você aceita a disciplina, se você aceita que Deus use pessoas para te corrigir, é caminho de vida, é caminho de vitória. Mas se é ao contrário... Agora lá tem um outro texto aqui também, em 2 Crônicas 20, a parte B diz: olha, confiei nos seus profetas e prosperarei. E o Senhor tem liberado palavras nesse lugar sobre a tua vida. Tem usado a vida dos pastores para poder trazer palavras de crescimento para você, para mim também. E às vezes são palavras duras, palavras que machucam, falando: nossa, mas quem foi que contou para o pastor minha vida? E aquilo você fala, você fica até meio... Mas irmão, aceita aquilo, porque aquilo é para você crescer, é para você ter crescimento. E como foi com a vida do profeta Samuel. Então vamos continuar lá. Então, quando ouvimos a voz de Deus e aceitamos o seu chamado, Ele nos transforma em profetas nessa terra. Eu queria que você abrisse lá em 1 Pedro 2,9. Vamos, para a gente ler junto. Eu acho muito importante esse texto. Se você quiser marcar lá Samuel, a gente vai voltar lá ainda. Vamos lá. Todo mundo achou? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero ler de novo, irmãos. Olha, esse texto é tremendo. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo todo seu, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, irmãos. Você tem noção do que é isso, irmão? Você já parou para pensar no que Deus te chamou? Você já parou para pensar no que Deus te levantou, irmão? Você é sacerdócio real, você é povo particular do Senhor. Mas para quê, irmão? Para proclamar, para levar a palavra, para poder anunciar. E existe um outro texto que eu vou ler para vocês aqui em Isaías 58:1, diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Irmão, Deus nos chamou para poder proclamar. Deus nos chamou não para ser mais um. E quando Deus me deu essa palavra, na realidade isso aqui é uma devocional que Deus me deu. Quando o pastor falou, eu falei: olha, amém, vamos colocar isso no papel. A minha vida, irmãos, porque o Senhor, Ele nos chama para ser profeta, o Senhor nos chama para fazer a diferença. E eu me lembro que eu era um crentinho, como o pastor faz, um crente flex. Então, tanto faz, eu quero o crente bonzinho. Então todo mundo falava, estava tudo bem. Não tem problema. É como a senha do inferno, nada a ver. Você chega lá no inferno, qual que é a senha? Nada a ver. Então para mim era assim. Às vezes alguém chegava e perguntava para mim: não tem problema não tem nada a ver. Olha, não se preocupa com essas coisas não.
Por muitas vezes o Senhor quer usar a tua boca, o Senhor quer falar com você, o Senhor quer falar: olha filho, eu quero que você traga uma palavra de exortação sobre aquela vida. Eu quero que você venha e fale as verdades do meu evangelho. E muitas vezes o que a gente faz? Mas eu vou ser chato, né? Se eu falar a verdade, você está taxado como louco, como quadrado, como alguém que não... Mas irmão, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para falar a verdade. Doa a quem doer. E é interessante que as mesmas pessoas que eu falava que não tinha nada a ver... Olha, era até o meu cunhado. Eu me lembro que por algumas situações ele perguntava: olha, mas isso pode? Não esquenta não, isso não tem problema. Isso pode. E hoje Deus me colocou em situações para mostrar que eu sou o contrário. E uma delas foi até no próprio casamento dele, né? Eu me lembro que teve uma situação, ele foi casar que não é na igreja evangélica. E ele chegou para mim e falou assim: olha, eu escolhi você para fazer uma oração. Eu falei: meu Deus, oração? Eu sei que lá não ora. Eu falei: olha, você me desculpa. E aquele mesmo cara que eu falava que não tinha problema de nada, eu cheguei para ele e falei assim: você me perdoa, mas aquilo que eu vivo e o Deus que eu sirvo não permite que eu faça essas coisas. Irmão, naquele tempo, aquilo lá para mim foi um choque ter que falar, porque para mim é difícil demais ter que falar essas coisas. Mas nessa mesma hora que eu achei que ele ia ficar, explodir, ele falou: não, tudo bem. E entendeu. E esses dias aconteceu de novo. A gente estava num lugar e começaram a fazer, e a gente foi até num churrasco que era do pai dele. E chegando ali, começaram com alguns rituais de idolatria, irmão. Eu falei: meu Deus, de novo. E simplesmente o que eu tive que fazer? Me levantar e retirar, e não participar daquilo. E aquela mesma pessoa que ontem eu era um cara legal, que era um cara que tudo estava bom, Deus me fez mostrar que a palavra de Deus, que a vida com Deus é algo diferente. E assim foi com o profeta Samuel. Então eu queria só... O significado da palavra profeta, do grego, ela assim, a palavra originária do grego, que significa aquele que proclama. Os profetas bíblicos falavam principalmente dos males da sua época. Mas a profecia bíblica também descrevia o que aconteceria se as pessoas fizessem ou não fizessem determinadas coisas. E o que o profeta esperava para o futuro do seu povo. Então, se o profeta proclama, nós somos chamados a proclamar. Como a palavra do Senhor está dizendo lá em 1 Pedro 2,9, que está dizendo: olha, que proclameis as grandezas. Então o Senhor nos chama para proclamar, irmão, as grandezas do Senhor, as verdades do Senhor, queira onde nós estivermos. Seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na escola. O Senhor quer que nós venhamos a proclamar, a falar as verdades deles, a falar aquilo que Ele tem nos ensinado. Irmão, nós precisamos ter o caráter de Cristo. Nós precisamos ser diferentes. O caráter de Cristo, irmão, não suborna. Quando você for parar do seu carro: não, seu guarda, não tem jeito nós. O caráter de Cristo, irmão, são nas pequenas coisas. Quem tem o caráter de Cristo não mente. E às vezes isso dentro de casa você tem gerado isso nos filhos, as pessoas, às vezes nós queremos chamar as pessoas para Cristo, mas as pessoas veem em você o caráter de Cristo. Veem aquilo que o Senhor ensinou para nós, porque o Senhor andava de uma forma. Se nós somos a igreja do Senhor, se nós somos aqueles que são os discípulos do Senhor, que quando ouvimos a voz dele queima o nosso coração, nós precisamos fazer diferença. E eu pergunto para você: você tem feito a diferença? Você tem o caráter de Cristo? O caráter de Cristo está impregnado na sua vida? Ou simplesmente você é mais um bonzinho, mais um crente flex, mais aquele homem que não, tudo bem, não tem problema, nada a ver, não vamos lá. Irmão, o Senhor te chamou para proclamar as verdades. Doa quem doer. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Quando aceitamos o chamado do Senhor, Ele nos transforma. Quando ouvimos a sua voz, nossas vontades já não têm valor. Deus deu a Samuel uma tarefa nada fácil, que era o quê? Proclamar palavras duras a Eli. Lá em 1 Samuel 3,18, se você tiver aberto, vamos ler junto aí, ó.
E a palavra do Senhor, qual que foi? Eu vou ler só para a gente recapitular aqui, ó. O que Deus falou para Samuel? Olha, lá no versículo 11, volta um pouquinho para trás aí. E disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei, pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Os filhos do profeta Eli, eles se prostituíam na casa de Deus. Eles, nas escadas, a palavra do Senhor diz que eles se relacionavam com as mulheres que iam no templo. E ele era filho de um profeta. E Deus, ele estava irado com isso. Deus falou: olha, eu vou trazer, porque Deus já tinha falado para ele: olha, ou você muda a sua casa, ou eu vou trazer essa justiça sobre a tua vida. E foi quando Deus trouxe essa palavra a Samuel. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de cereais. Então Samuel ficou deitado. Irmão, interessante, o profeta Samuel, ele, desde os 2 anos de idade, ele foi criado por Eli. Quando Ana deixou ele lá no templo, irmãos, ele não conhecia, para ele, vamos entender, ele tinha Eli como um pai. Eli foi quem ensinou todas as coisas para ele. Eli que foi quem ensinou os mínimos detalhes. E agora Deus fala para ele: olha, eis que trago uma palavra que vai tinir os ouvidos do povo de Israel. Mas o profeta Samuel, ele foi e entregou essa palavra para o profeta Eli. E ele chegou lá agora vamos lá para o versículo 18 aí, ó. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor. Então, irmão, Deus nos chama para quê? Para ouvir a sua voz, para que o nosso coração esteja apto para ouvir a voz do Senhor, mas também para obedecer. E Deus tem colocado situações, irmão, para provar a sua fé. Eu creio que às vezes você está em situações, em ter que mentir, em ter que falar, ou ter que falar a verdade e ter uma consequência. E qual que você opta? Não, mas se eu falar a verdade, eu vou ser prejudicado. E às vezes tem pessoas do teu lado que estão pecando. Esses dias chegou, eu estava numa loja ali, onde eu trabalhava, e chegou uma menina lá e começou a perguntar para mim, falou: olha, o que você faz nesse caso? Isso é errado? Irmãos, era algo que eu não precisava falar para ela. Não, tudo bem. Mas Deus falou: não, olha, não é uma pessoa que não é da igreja, mas Deus falou comigo, falou: olha, você vai falar para ela. E ali eu comecei a falar tudo que, olha, isso é errado, o Senhor não se agrada disso. Eu sei que talvez você precisa conhecer o Senhor, mas o Senhor não se agrada. Irmão, você precisa fazer diferença onde você estiver. Às vezes tem pessoas dentro da sua casa fazendo coisas que desagradam a Deus. Você sabe que ela está indo para o inferno, você sabe que aquele caminho é caminho de morte, mas você, para não ser chato, você não quer falar. Não, eu prefiro não falar. Não, é melhor não falar, senão eu vou ser inconveniente, eu vou ser chato. Irmão, Deus te chamou para falar. E se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que estar pronto para ouvir e para obedecer. E nessa igreja nós temos aprendido a falar a verdade. Doa quem doer. Irmão, nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos falar aquilo que o Senhor se agrada, aquilo que está no coração de Deus. Se você deseja morar com o Senhor, você precisa desejar agradá-lo também. Então, se você quer ser profeta do Senhor, se o Senhor tem chamado, se você tem ouvido a voz de Deus, você precisa ouvir também, mas proclamar a voz de Deus, proclamar as palavras do Senhor, proclamar aquilo que Deus tem. E às vezes nós queremos mais falar aquilo que é bom. Então, quando aceitamos o chamado do Senhor, Ele nos transforma. E quando ouvimos a sua voz, a nossa vontade já não tem valor. Deus deu a Samuel uma tarefa nada fácil, que era falar com Eli. Creio que esse, de fato, é o primeiro passo de um cristão que conhece ao Senhor. Ser um profeta nessa terra, mas queremos muitas vezes profetizar somente aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que agrada. Mas Deus espera de nós, profetas, que vão falar a verdade, que não vão se dobrar
ao sistema desse mundo. E como profetas precisamos assumir essa postura de falar as verdades de Deus, pois é isso que agrada a Deus. Então, irmão, você precisa decidir. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso proclamar as verdades do Senhor. Doa quem doer, seja a quem for, seja para quem for, irmãos, pois o Senhor é quem te recompensa. E o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. E vamos agora, 1 Samuel 3, 19 e 20. Amém? Todo mundo achou? Então vamos lá. Então quando Samuel ouviu... Peraí, irmãos, desculpa, eu estou lendo errado aqui, é a emoção. 3, 19 e 20. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, e aí se manifestava a Samuel pela sua palavra. Quando Samuel, que já não conhecia o Senhor, passou a conhecer ao Senhor, e decidiu profetizar, decidiu falar a verdade, o que o Senhor fez? A palavra do Senhor diz que ele crescia, e nenhuma de suas palavras caiu por terra. Nenhuma de suas palavras o Senhor permitiu que caísse, mas que todas fossem reveladas, todas acontecessem. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso para a sua vida. O Senhor te chama para profetizar. O Senhor te chama para falar a verdade, para falar aquilo, doa quem doer. O Senhor te chama para fazer a diferença. O Senhor quer isso da sua vida. E quando você aceita, as coisas começam a mudar na sua casa. Talvez você tenha passado por momentos difíceis. Talvez fale, olha, mas por que eu tenho passado por isso? Por que eu tenho passado por tantas lutas? Parece que a vitória não chega. E Deus tem falado para você, você tem ouvido a minha voz? Será que você decidiu mesmo? Hoje você entendeu? Hoje você creu naquilo que eu disse para você? E você está disposto a proclamar? Está disposto a falar a verdade? Está disposto a anunciar? A falar, doa quem doer? Irmão, nosso coração tem que ser dessa forma. O nosso coração tem que estar voltado para isso. Amém? Então nessa noite o Senhor, é noite de decidir ouvir a voz do Senhor, cumprir o seu chamado, e é preciso ter ousadia e anunciar e proclamar as virtudes do Senhor. Essa é uma palavra breve, irmãos. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui, queria que a gente adorasse. E eu queria chamar a atenção para você nessa noite. E eu queria fazer, primeiro, eu queria mexer com você que talvez tem vindo na igreja já faz um bom tempo. Você já está na igreja, já tem ouvido tudo que o Senhor tem falado para você, mas parece que você não quer tomar uma posição. E olha, o Senhor está chamando o teu nome. Olha, filho, filho. E Ele está esperando você dizer, olha, eis-me aqui. O Senhor tem chamado, tem usado pessoas, tem direcionado vidas para falar do amor de Deus para você. Você tem até ouvido palavras, mas você não consegue tomar uma postura. E às vezes você tem negado a voz de Deus, você tem negado aquilo que o Senhor tem feito para a tua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você começasse a refletir nisso. Olha, será que eu tenho ouvido a voz de Deus? Será que realmente o Senhor tem falado comigo? E por que eu não quero aceitar? Quais são os bloqueios? O que tem impedido você de aceitar esse chamado? O que tem te impedido de ouvir a voz de Deus? O que tem te impedido? E o Senhor está te chamando essa noite, irmão. O Senhor está falando, está chamando o teu nome. Filho, filho, olha, vem. Eu quero te trazer para esse caminho. Olha, eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero te fazer de um profeta. Eu quero te fazer alguém que vai anunciar a minha palavra. Queria que você parasse para pensar. Nós vamos adorar com louvor agora.
comigo. Jesus, quero te encontrar ao longo do caminho. Ouvir tua doce voz falando comigo. Sentir o meu coração arder como na primeira vez. Sentir o teu fogo me consumir. Sentir o meu coração arder como na primeira vez. Sentir o teu fogo me consumir. Vem me queimar, 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 vem me queimar. Aleluia, Senhor. Eu queria que você que sente que o Senhor tem chamado, o Senhor tem chamado você por várias vezes a ser um cristão, a ser alguém diferente. Às vezes você tem negado, às vezes você tem corrido dessas coisas. Eu queria que você começasse a entender o amor que Deus tem pela sua vida, o preço que foi pago por você, para que você hoje tivesse vida, para que hoje você fosse diferente. O Senhor quer salvar a tua casa, o Senhor quer salvar a tua família. E Ele tem chamado o seu nome, Ele tem chamado o seu nome, Ele tem usado pessoas, Ele tem falado, olha, venha. E você às vezes tem simplesmente negado essa voz. Em nome de Jesus, você que entende que o Senhor está te chamando, queria que você levantasse a sua mão, eu quero só orar por você. Às vezes você que entende, fala, olha, quanto tempo já o Senhor tem me chamado, e às vezes eu tenho negado de alguma forma. Amém. Glória a Deus. E eu queria também falar com você que quando o Senhor fala com você, o teu coração já não arde mais. As palavras do Senhor já não tem mais efeito. Simplesmente parece que são palavras vazias, que não tem mais sentido. Parece que é o fogo da primeira vez. Aquilo que você sentia, você já não sente mais. Eu queria te convidar, você levanta a sua mão, eu quero só orar por você. O Senhor, o reino de Deus ele é conquistado por coragem. Em nome de Jesus, queria te convidar, você que quer, vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. E creio que o Senhor vai acender o seu coração nessa noite. Você que precisa de um fogo do Espírito Santo, você que precisa ser incendiado, você que sabe, olha, você que levantou a mão, eu queria te convidar a vir aqui. Queria te convidar, nós vamos orar por você. Eu creio que o Senhor, muitas coisas vão acontecer na tua vida. Em nome de Jesus. Senhor, que te encontra sentir o teu fogo me consumir, sentir o meu coração arder como na primeira vez, sentir o teu fogo me consumir. Vem me queimar, vem me queimar, vem me queimar,
vem me queimar, vem me queimar, vem me queimar, vem me queimar, vem me queimar. Comece a buscar o Senhor. É você e Deus agora. Fala: Pai, eu quero que meu coração volte a queimar pela Tua presença. Eu quero, Deus, sentir o Teu toque. Eu quero sair daqui transformado. Senhor, eu já não sinto mais a Tua presença como eu sentia antes. Pai, parece que foi no encontro com Deus e tudo passou. O Senhor tem mais para a tua vida. O Senhor tem mais para você. O Senhor tem um renovo nessa noite. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós pedimos, ó Pai, sobre cada vida que está aqui, sobre cada pessoa, Deus, em nome de Jesus, que entendeu essa palavra, sobre aqueles, ó Deus, que precisam do Teu fogo, que precisam, Deus, ser acesos de novo, que já não, Senhor, já não conseguem ouvir mais a Tua voz. Deus, em nome de Jesus, começa a passar, Deus. Espírito Santo, começa a trazer as primeiras obras, as primeiras coisas, Senhor. Deus, vem batizar de novo. Vem, Senhor, restaurar. Deus, venha reanimar a fé, Deus, em nome de Jesus. Ah, fogo que consome. Nós te desejamos nesse lugar. Nós te desejamos nesse lugar, Senhor. Batiza-nos, fogo que consome, nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Começa a clamar, irmão. Fogo. O Senhor vai te visitar nessa noite. Eu queria chamar os coordenadores aqui. Eu queria que vocês estivessem orando por cada pessoa que está aqui, para que o Senhor venha a reacender os pastores. Eu queria que você comece a clamar ao Senhor. Você que talvez está aí, Deus tem mais para você nessa noite também. Comece a orar em línguas, comece a buscar o fogo do Senhor nesse lugar. Deus quer reacender a presença deles. O Senhor tem um chamado para você. O Senhor quer mudar a tua vida. O Senhor quer se revelar a você. O Senhor quer mostrar a tua face. Vem, Espírito Santo. Fogo que consome, nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Vem, Senhor. Fogo que consome,
do amor, batiza-nos, batiza. Vem Espírito Santo, nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti. Quão profundo, alto, largo é teu amor. Quão profundo, alto, largo é teu amor. Quão profundo, alto, largo é teu amor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vento do Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sobre cada vida, Deus. Oh, ralamasura, ele baralabashura, ele cantará la manaie. Oh, ralamasura, la manaie, ralamashura, ele. Oh, ralamana, mashura, ele. Oh, ralamanaie, ralamasuye, la mana, mashura. Vem, Espírito Santo. Deus, como voz de muitas águas, Pai, sobre a vida de cada um que está aqui. Como voz de muitas águas, calem as outras vozes, Deus. Que eles possam ouvir só o Senhor chamando. Que eles possam ouvir o Senhor tendo promessas sobre a vida deles. O Senhor tem coisas preciosas, tesouros escondidos. E o Senhor tem te chamado, filho. Grite: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Oh, ralamana machurere. Eis-me aqui, Senhor. Eu coloco a minha vida, Senhor. Eis-me aqui. Senhor, usa, Senhor, cada vida como um profeta. Deus, em nome de Jesus, traga dons. Traga, Deus, em nome de Jesus, presentes. Pai, tudo aquilo que o Senhor tem reservado, Deus, libera sobre cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Quão profundo, alto, largo é teu amor. Quão profundo, alto, largo é teu amor. Quão profundo, alto, largo é. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor. Profundo, alto, largo é teu amor. Nos dê mais paixão por ti. 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 Fogo que consome. Peça para o Senhor te acender nessa noite. O Senhor tem chamado você, irmão. Deus não quer te usar. Deus quer um relacionamento sério. O Senhor quer mudar a tua história. Fogo que consome, e nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, aviva-nos, aviva-nos, nos dê mais paixão
que estão aqui na frente, ou quem quiser repetir, repita comigo. Fala: olha, Senhor, mais alto, Senhor, eu aceito o teu chamado, eu ouço a tua voz, e eu vou proclamar as tuas verdades, por amor do teu nome. Senhor, eu quero te sentir mais. Vem acender o meu coração. Traz paixão, Senhor, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Grandes coisas tem o Senhor para a casa de vocês. Aleluia. Muitas coisas aconteceram nessa semana. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Glória a Deus, queridos. Vamos ficando de pé, você voltando para o seu lugar. Nós vamos ficar de pé para recebermos a bênção. Não esqueça que todo dia nós precisamos ouvir a voz do Senhor. São horas de decisões importantes que nós temos que tomar em relação a coisas simples, tão simples, para saber se faço ou não faço, se vou ou não vou, devo ou não devo ir. Muitas vezes nós fazemos isso porque achamos, olha, vai dar certo e nós vamos, e muitas vezes quebramos a cara. Por quê? Porque nós achamos que são coisas simples e não precisamos ouvir a voz de Deus. E às vezes eu preciso ouvir para tomar uma decisão. Não importa o que eu vou fazer, qualquer circunstância. Mas eu não vou ficar perturbando Deus por causa disso. Se não fizermos isso, não vamos saber se é de Deus. Então todo dia nós temos decisões. Quantas decisões, quantas situações nós temos num dia? Muitas. Em todas elas nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Preciso ouvir a voz de Deus para saber. E quando eu ouço a voz de Deus e obedeço, nós vamos ver que isso dá em vitória, isso redunda em bênção. Amém? Glória a Deus pela palavra que nós recebemos hoje. Faça assim com a sua mão. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor, e a graça maravilhosa de Jesus, que nos acompanhe, não apenas hoje, amanhã, mas em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Dê um abraço em quem está ao seu lado. Diga a ele assim: olha, o Senhor quer falar contigo. Amém?